Caminhar por essa ilha é perceber que nada aqui parece totalmente novo ou totalmente antigo. Tudo existe em um estado intermediário, como se o tempo tivesse decidido desacelerar apenas neste ponto específico do mapa, criando uma atmosfera que muitos descrevem como estranhamente familiar e, ao mesmo tempo, impossível de decifrar. O que faz Porto Rico ser frequentemente chamado de Ilha Misteriosa não está ligado a lendas sobrenaturais ou segredos escondidos sob suas praias, mas sim à complexidade da sua própria identidade política e cultural, que até hoje gera dúvidas até mesmo entre viajantes experientes. Trata-se de um território que pertence aos Estados Unidos, mas não é um estado, que utiliza elementos culturais americanos, ao mesmo tempo em que preserva profundamente suas raízes caribenhas e hispânicas, criando uma mistura que não se encaixa facilmente em nenhuma definição simples. Essa condição híbrida gera uma espécie de enigma moderno, onde a ilha parece viver entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum deles, e é justamente essa indefinição que alimenta o fascínio e o mistério que cercam Porto Rico. Ao chegar em Porto Rico, o impacto inicial costuma ser mais sensorial do que racional, porque tudo acontece ao mesmo tempo e em alta intensidade. O calor úmido característico do Caribe, o som constante da cidade misturado entre espanhol e inglês, e a presença de uma arquitetura que alterna entre o histórico colonial e o moderno urbano em questão de poucos metros. Essa convivência imediata de elementos tão diferentes cria uma sensação quase desconcertante, como se o visitante estivesse atravessando diferentes versões da mesma realidade em tempo real, sem aviso prévio ou transição suave. E o mais curioso é que, apesar dessa aparente contradição, tudo funciona de forma natural, como se a ilha tivesse encontrado sua própria maneira de equilibrar o que, em outros lugares, pareceria incompatível. Porto Rico é um dos poucos lugares do mundo onde duas influências culturais tão distintas não apenas coexistem, mas se entrelaçam de forma profunda e contínua, criando uma identidade que não pode ser separada em partes claras. De um lado, a presença dos Estados Unidos se manifesta na infraestrutura, no sistema econômico e em diversos aspectos da vida moderna, enquanto do outro lado, o espírito caribenho permanece vivo na música, na forma de falar, nas festas e até na maneira como as pessoas se relacionam no dia a dia. Essa fusão não elimina diferenças, mas as transforma em algo único, quase como se a ilha tivesse desenvolvido uma personalidade própria justamente a partir dessas tensões culturais, criando um espaço onde duas realidades não competem, mas se complementam. San Juan, a capital de Porto Rico, revela de forma ainda mais intensa esse contraste que define a ilha, pois basta atravessar algumas ruas para perceber mudanças bruscas de ambiente, onde construções coloniais preservadas por séculos dividem espaço com hotéis modernos, centros comerciais e avenidas movimentadas. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas essa mistura visual, e sim o fato de que tudo isso parece fazer parte de uma mesma rotina urbana, sem ruptura ou estranhamento para quem vive ali diariamente. Enquanto para o visitante tudo parece vibrante e turístico, para quem mora na cidade, essa mesma paisagem carrega significados muito mais profundos, que envolvem adaptação, memória e uma convivência constante entre tradição e modernidade. Ao caminhar pelas ruas mais antigas de Porto Rico, especialmente nas áreas históricas de San Juan, o que mais chama a atenção não é apenas a explosão de cores nas fachadas das casas, mas o fato de que cada tonalidade parece carregar uma memória silenciosa que não foi apagada pelo tempo. As paredes azuis, amarelas e verdes não estão ali apenas por estética, mas como parte de uma tradição que atravessa gerações, refletindo um passado colonial que ainda ecoa na estrutura da cidade. No entanto, por trás dessa aparência vibrante, existe uma camada mais profunda que poucos turistas percebem, onde cada rua estreita guarda vestígios de séculos de ocupação, resistência e adaptação cultural, como se a cidade estivesse constantemente reescrevendo sua própria história, sem jamais apagar completamente o que veio antes. O clima em Porto Rico não é apenas um detalhe ambiental, mas uma força que molda diretamente o ritmo de vida da população, influenciando desde a forma como as pessoas trabalham até a maneira como se relacionam com o espaço ao redor. O calor constante, combinado com a umidade intensa típica do Caribe, cria uma atmosfera que exige adaptação diária, onde o corpo aprende a desacelerar e a cidade inteira parece funcionar em um ritmo mais orgânico, menos acelerado do que em grandes centros urbanos do continente.
Esse clima também redefine a percepção de tempo, fazendo com que dias pareçam mais longos, mais fluidos, como se a própria ilha tivesse sua própria lógica interna de funcionamento, distante da pressa que domina outras partes do mundo moderno. A vida cotidiana em Porto Rico é marcada por uma mistura complexa de simplicidade e intensidade, onde rotinas aparentemente comuns são atravessadas por uma forte presença cultural e social que transforma até os gestos mais básicos em expressões de identidade coletiva. As pessoas convivem em espaços públicos de forma extremamente viva, com conversas nas ruas, música constante ao fundo e uma sensação de comunidade que ainda resiste à individualização extrema das grandes cidades modernas. No entanto, por trás dessa aparente leveza, existe também uma realidade de desafios econômicos e sociais que moldam a forma como os moradores encaram o futuro, criando uma relação profunda de resiliência com o lugar onde vivem, como se cada dia fosse uma continuidade de uma história maior que ainda está sendo escrita. O custo de vida em Porto Rico é um dos elementos que mais surpreende quem chega sem conhecimento prévio, justamente porque existe uma percepção externa de que viver em uma ilha caribenha deveria ser mais acessível, quando na realidade diversos fatores tornam o dia a dia mais caro do que muitos imaginam. A dependência de importações, a estrutura econômica ligada aos Estados Unidos e as limitações logísticas de uma ilha contribuem para preços elevados em produtos básicos, o que cria uma dinâmica econômica peculiar, onde luxo e dificuldade coexistem em diferentes camadas da sociedade. Essa realidade impacta diretamente a vida dos moradores, influenciando decisões simples do cotidiano e revelando que o paraíso tropical muitas vezes vem acompanhado de complexidades invisíveis para quem observa apenas a superfície. O turismo em Porto Rico não é apenas uma atividade econômica, mas uma das principais forças que sustentam grande parte da estrutura financeira da ilha, influenciando desde o desenvolvimento urbano até a preservação de áreas históricas e naturais. A chegada constante de visitantes cria um fluxo contínuo de oportunidades, mas também gera uma dualidade interessante, onde a ilha precisa equilibrar a preservação de sua identidade cultural com a adaptação às expectativas do turismo internacional. Esse equilíbrio nem sempre é simples, pois enquanto o turismo traz recursos e visibilidade global, também pode transformar espaços locais em cenários adaptados para visitantes, levantando a questão sobre até que ponto uma cultura pode se manter autêntica enquanto se torna também produto de consumo global. As praias de Porto Rico não são apenas destinos turísticos, mas paisagens que desafiam a percepção comum do que significa realidade quando se fala em natureza tropical, porque a combinação entre a transparência da água, a textura fina da areia e o contraste com a vegetação ao redor cria uma sensação quase visualmente inacreditável, como se o cenário tivesse sido cuidadosamente ajustado para parecer perfeito demais para ser natural. No entanto, o que torna essas praias realmente impressionantes não é apenas sua beleza superficial, mas o modo como elas se integram à vida cotidiana da ilha, sendo ao mesmo tempo espaços de lazer, sustento e identidade cultural, onde moradores e visitantes compartilham o mesmo território com percepções completamente diferentes sobre o que aquele lugar representa. O mar que envolve Porto Rico possui uma tonalidade azul tão intensa e variada que muitas vezes engana o olhar despreparado, criando a impressão de que a água é sempre calma, sempre previsível e sempre acolhedora, quando na realidade ela esconde correntes, profundidades e mudanças bruscas que fazem parte natural do ecossistema caribenho. Essa dualidade entre aparência e realidade se torna quase simbólica quando se observa a relação das pessoas com o mar, pois ele representa ao mesmo tempo abundância e respeito, beleza e cautela, liberdade e limite, como se fosse uma entidade viva que dita o ritmo das atividades costeiras e influencia diretamente a forma como a ilha se conecta com o resto do mundo através de suas bordas naturais. Mesmo após séculos de mudanças políticas e influências externas, a cultura espanhola permanece profundamente enraizada em Porto Rico, não apenas como um vestígio histórico, mas como uma presença viva que continua moldando comportamentos, tradições e formas de expressão até os dias atuais. Essa herança pode ser percebida na arquitetura colonial, nas festas tradicionais,
na religião e principalmente na língua, que carrega sotaques, expressões e estruturas que revelam uma continuidade cultural que resistiu ao tempo e às transformações geopolíticas. O mais interessante é que essa influência não existe como algo isolado do presente, mas como parte integrante da identidade contemporânea da ilha, formando uma base cultural que se mistura com outras influências sem perder completamente sua essência original. O idioma falado em Porto Rico é uma das chaves mais importantes para entender a complexidade cultural da ilha, pois o espanhol não é apenas uma língua de comunicação, mas um elo direto com a história, a memória coletiva e a identidade de um povo que se desenvolveu entre diferentes influências ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a presença constante do inglês, especialmente em contextos oficiais e educacionais, cria uma dinâmica linguística única, onde duas estruturas coexistem e se cruzam diariamente, refletindo exatamente o posicionamento da ilha entre diferentes mundos culturais e políticos. Essa convivência linguística não gera ruptura, mas sim uma forma particular de expressão que revela, em cada conversa, a história de um território que nunca foi totalmente definido por um único idioma ou uma única cultura. A culinária de Porto Rico vai muito além de uma simples experiência gastronômica, funcionando como uma verdadeira expressão da identidade cultural da ilha, onde cada prato carrega influências indígenas, espanholas e africanas que se fundiram ao longo de séculos de história. Sabores intensos, combinações marcantes e ingredientes locais criam uma cozinha que não busca ser sutil, mas sim profundamente expressiva, refletindo a personalidade vibrante e resiliente do povo porto-riquenho. Comer na ilha não é apenas uma necessidade cotidiana, mas uma forma de conexão com a história e com a comunidade, onde pratos tradicionais como o mofongo não são apenas receitas, mas símbolos vivos de uma cultura que se construiu através da mistura, da adaptação e da permanência. A culinária porto-riquenha não pode ser compreendida apenas como uma sequência de receitas tradicionais, porque ela funciona como uma espécie de linguagem cultural viva que traduz a história da ilha em sabores, texturas e combinações que carregam séculos de mistura entre povos indígenas, africanos e europeus. O mofongo, talvez o prato mais emblemático de Porto Rico, não é apenas comida, mas um símbolo dessa fusão histórica, preparado a partir da banana da terra amassada e combinada com alho, azeite e carnes variadas, criando algo que representa tanto simplicidade quanto identidade profunda. Ao provar esse tipo de alimento, o visitante não está apenas experimentando um prato típico, mas entrando em contato com uma narrativa cultural que foi sendo construída ao longo do tempo, onde cada ingrediente carrega uma memória coletiva que ainda se mantém viva no cotidiano da população. A música em Porto Rico não é um elemento isolado da cultura, mas uma presença constante que se espalha pelas ruas, casas, carros e espaços públicos como se fosse uma extensão natural da própria atmosfera da ilha, criando um ambiente onde o silêncio praticamente não existe. Desde ritmos tradicionais até as expressões mais modernas, a música funciona como um reflexo direto da identidade porto-riquenha, marcada por intensidade emocional, criatividade e uma forte conexão com a vida cotidiana. É impossível caminhar por certas áreas sem perceber como os sons se misturam com o movimento das pessoas, transformando a cidade em uma espécie de organismo vivo que respira através da música, onde cada esquina pode revelar um novo ritmo, uma nova batida ou uma nova forma de expressão cultural. O reggaeton, um dos gêneros musicais mais influentes do mundo contemporâneo, tem em Porto Rico suas raízes mais profundas, surgindo como uma expressão cultural que nasceu da periferia e foi gradualmente ganhando espaço até se tornar um fenômeno global. Mais do que um estilo musical, ele representa uma forma de resistência, identidade e afirmação cultural, carregando em suas batidas influências do reggae, hip-hop e música latina, criando algo que não pode ser facilmente encaixado em uma única categoria. O mais interessante é observar como esse gênero, que começou em contextos locais muitas vezes marginalizados, acabou se transformando em um dos maiores produtos culturais exportados pela ilha, levando consigo não apenas sons, mas também fragmentos da realidade social e histórica de Porto Rico para o resto do mundo. Quando a noite cai em San Juan, a cidade não diminui seu ritmo, mas se transforma completamente, revelando uma camada diferente da sua identidade, onde luzes, sons e movimentos
criam uma atmosfera vibrante que contrasta com a tranquilidade tropical do dia. A vida noturna em Porto Rico não é apenas entretenimento, mas uma extensão natural da cultura local, onde música, dança e socialização se fundem em espaços que permanecem vivos até altas horas, refletindo uma relação muito particular com o tempo e o convívio social. No entanto, por trás dessa energia intensa, existe também uma complexidade social que se manifesta de forma sutil, onde diferentes realidades coexistem no mesmo espaço urbano, criando uma dinâmica que vai além da simples ideia de festa, revelando aspectos profundos da vida urbana na ilha. Porto Rico vive constantemente entre dois polos culturais que, à primeira vista, poderiam parecer opostos, mas que na prática se complementam de maneira surpreendente, criando um equilíbrio único entre modernidade e tradição, festa e memória, inovação e preservação. Esse equilíbrio pode ser observado na forma como eventos culturais tradicionais coexistem com festas contemporâneas, onde elementos históricos são mantidos vivos, enquanto novas formas de expressão continuam surgindo e se adaptando às mudanças globais. Essa convivência não é isenta de tensões, mas é justamente dessas tensões que nasce a força cultural da ilha, que consegue se reinventar sem perder completamente suas raízes, mantendo uma identidade que está sempre em movimento, mas que nunca se desconecta totalmente do seu passado. A história de Porto Rico é marcada por uma sequência de transformações profundas que começam muito antes da chegada das estruturas modernas que conhecemos hoje, atravessando um longo período de colonização que moldou não apenas o território, mas também a identidade do povo que vive nele. Desde a chegada dos colonizadores espanhóis, a ilha passou a ser um ponto estratégico no Caribe, sendo incorporada a um sistema colonial que redefiniu completamente sua organização social, econômica e cultural, substituindo práticas indígenas por novas estruturas impostas de fora. No entanto, mesmo diante de séculos de domínio externo, a história porto-riquenha também é uma história de resistência silenciosa, onde elementos culturais foram preservados, adaptados e reinventados ao longo do tempo, criando uma identidade que não é simplesmente resultado da colonização, mas também da forma como o povo respondeu a ela, resistindo não apenas de maneira política, mas também cultural e cotidiana. A presença dos Estados Unidos em Porto Rico representa uma das transformações mais significativas da história moderna da ilha, alterando profundamente sua estrutura política, econômica e social desde o final do século XIX, quando o território passou a ser administrado sob influência americana. Esse impacto não se limita apenas às instituições oficiais, mas se estende para a vida cotidiana, influenciando desde o sistema educacional até o funcionamento da economia local, criando uma realidade híbrida que combina elementos caribenhos e norte-americanos em um mesmo espaço geográfico. Essa relação complexa gera debates constantes sobre identidade, autonomia e pertencimento, já que a ilha vive uma condição única, onde está vinculada aos Estados Unidos, mas sem possuir todos os direitos e prerrogativas de um Estado completo, o que contribui para uma sensação contínua de indefinição política que ainda hoje influencia a vida de seus habitantes. Uma das perguntas mais frequentes feitas por quem conhece Porto Rico pela primeira vez é se ele pode ou não ser considerado um país independente. E essa dúvida não surge por acaso, mas sim pela complexidade da sua condição política atual, que não se encaixa facilmente nas definições tradicionais de nação soberana. Porto Rico é um território dos Estados Unidos, o que significa que não possui independência política plena, mas ao mesmo tempo mantém uma identidade cultural, linguística e social tão forte que muitas vezes é percebido externamente como um país separado. Essa dualidade gera confusão até mesmo entre viajantes experientes, porque a ilha funciona como uma entidade cultural distinta, mas dentro de uma estrutura política que a vincula diretamente a outra nação, criando uma situação rara no cenário internacional e constantemente debatida por estudiosos, políticos e pela própria população local. O sentimento de identidade em Porto Rico é profundamente complexo e, ao mesmo tempo, extremamente forte, porque nasce justamente dessa condição híbrida entre pertencimento e distinção, onde os moradores convivem diariamente com influências externas, sem abrir mão de suas raízes culturais. Para muitos porto-riquenhos, a identidade não está definida apenas por fronteiras políticas, mas por elementos muito mais profundos, como a língua, a música, as tradições e o modo de vida que se mantiveram vivos ao longo das gerações.
Essa construção identitária não é estática, mas constantemente renegociada, refletindo tanto o orgulho cultural quanto as incertezas políticas que cercam a ilha, criando um sentimento coletivo que é ao mesmo tempo firme em sua essência e flexível em sua adaptação às mudanças do mundo moderno. Apesar da imagem frequentemente associada a praias paradisíacas e cultura vibrante, Porto Rico também enfrenta profundas desigualdades sociais que se manifestam de maneira visível em diferentes regiões da ilha, criando contrastes intensos entre áreas mais desenvolvidas e comunidades que vivem em condições significativamente mais difíceis. Essa desigualdade não é apenas econômica, mas também estrutural, influenciada por fatores históricos, políticos e geográficos que moldaram a distribuição de recursos ao longo do tempo. O mais marcante é que essas diferenças coexistem dentro de um espaço relativamente pequeno, onde é possível observar, em poucos quilômetros, realidades completamente distintas, revelando que por trás da beleza natural e da atmosfera turística existe uma complexidade social que muitas vezes não é percebida por quem observa apenas a superfície. Por trás das imagens mais conhecidas de Porto Rico, frequentemente associadas a praias paradisíacas, ruas coloridas e uma atmosfera vibrante que atrai visitantes do mundo inteiro, existe uma realidade menos visível, mas profundamente presente no cotidiano da ilha, que é a pobreza estrutural que afeta diversas comunidades longe dos centros turísticos. Essa dimensão não aparece com facilidade nas fotografias promocionais ou nos roteiros de viagem, mas se revela em bairros onde a infraestrutura é mais limitada, onde o acesso a serviços básicos enfrenta desafios e onde muitas famílias convivem com dificuldades econômicas persistentes. O contraste entre o que é exibido ao mundo e o que é vivido internamente cria uma espécie de dualidade silenciosa, onde a beleza exterior da ilha convive com questões sociais complexas que fazem parte da sua verdadeira identidade, mostrando que Porto Rico não pode ser reduzido apenas à sua imagem turística. Em determinados momentos da história recente de Porto Rico, a natureza demonstrou sua força de maneira devastadora, especialmente através de eventos climáticos extremos que marcaram profundamente a vida da população e redefiniram a forma como a ilha se relaciona com seu próprio território. Entre esses eventos, os furacões se destacam como momentos de ruptura, capazes de transformar paisagens inteiras em questão de horas e expor a vulnerabilidade de uma estrutura insular diante de fenômenos naturais de grande intensidade. O impacto não se limita apenas à destruição física, mas se estende às consequências sociais e econômicas que permanecem por anos, exigindo reconstrução, adaptação e resiliência coletiva, enquanto a população precisa reorganizar sua rotina em meio às perdas e às incertezas que esses eventos deixam para trás. Após períodos de grande impacto causados por desastres naturais e dificuldades econômicas, Porto Rico entra em um processo de reconstrução que não é imediato nem linear, mas marcado por avanços e retrocessos que refletem a complexidade de reorganizar uma ilha inteira dentro de limitações estruturais e financeiras. Esse processo envolve não apenas a recuperação de infraestrutura, mas também a reconstrução social e emocional das comunidades afetadas, que precisam lidar com as consequências de longo prazo enquanto tentam retomar a normalidade da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, surgem desafios adicionais relacionados à gestão de recursos, à dependência externa e às decisões políticas que influenciam diretamente o ritmo dessa reconstrução, criando um cenário onde o progresso existe, mas frequentemente de forma lenta e desigual. Em meio a desafios históricos, econômicos e naturais, um dos aspectos mais marcantes de Porto Rico é a capacidade de adaptação e resistência da sua população, que desenvolveu ao longo do tempo uma forma particular de enfrentar dificuldades sem perder completamente sua identidade cultural e seu senso de comunidade. Essa resiliência não se manifesta apenas em grandes momentos de crise, mas também no cotidiano, através de práticas sociais, culturais e afetivas que fortalecem os vínculos entre as pessoas e ajudam a sustentar a vida em um contexto muitas vezes desafiador. É essa combinação entre fragilidade estrutural e força humana que define parte essencial da experiência de viver na ilha, revelando que, apesar das dificuldades, existe uma continuidade de vida que se mantém ativa e pulsante.
Em contraste com as áreas mais turísticas e modernizadas de Porto Rico, existem bairros que preservam de forma mais intensa a identidade original da ilha, onde o cotidiano segue ritmos menos influenciados pela indústria do turismo e mais conectados às tradições locais. Esses espaços revelam uma versão mais autêntica da vida porto-riquenha, onde as relações sociais são mais próximas, os costumes mais preservados e a cultura se manifesta de maneira espontânea no dia a dia das comunidades. Ao caminhar por essas regiões, é possível perceber uma continuidade histórica que não foi completamente absorvida pelas transformações modernas, criando uma sensação de proximidade com a essência mais profunda da ilha, onde a vida acontece de forma mais orgânica e menos mediada por influências externas. Existem lugares em Porto Rico que não aparecem com frequência nos roteiros turísticos tradicionais, não porque sejam inacessíveis, mas porque fazem parte de uma camada mais discreta da ilha, onde a vida acontece longe dos pontos mais divulgados e onde a experiência é muito mais orgânica do que planejada. São regiões, vilarejos e caminhos menos explorados que revelam uma outra dimensão do território, onde a natureza ainda preserva um ritmo próprio e onde as interações humanas não são mediadas pela lógica do turismo em massa. Nesses espaços, o visitante atento percebe que a ilha não é apenas um destino, mas um organismo vivo, com múltiplas camadas, algumas visíveis e outras que exigem tempo, silêncio e observação para serem compreendidas, como se Porto Rico guardasse segredos que só se revelam para quem desacelera o suficiente para enxergá-los. Ao se afastar dos centros urbanos de Porto Rico, a paisagem se transforma de maneira quase imediata, revelando uma natureza mais selvagem, densa e intocada, onde montanhas, florestas e áreas costeiras, menos exploradas, criam um contraste marcante com o ambiente urbano. Essa dimensão natural da ilha não é apenas um cenário de fundo, mas parte essencial de sua identidade, influenciando o clima, a biodiversidade e até o estilo de vida das comunidades que vivem próximas a essas regiões. O mais impressionante é a sensação de proximidade entre natureza e civilização, onde poucos quilômetros são suficientes para atravessar realidades completamente diferentes, passando de ruas movimentadas para áreas onde o som predominante é o vento e a vegetação, reforçando a ideia de que Porto Rico é um território de transição constante entre o urbano e o natural. Além da ilha principal, Porto Rico é cercado por ilhas menores que complementam sua geografia e ampliam sua diversidade natural e cultural, criando um arquipélago que vai além do que normalmente é explorado pelos visitantes. Essas ilhas secundárias possuem características próprias, algumas mais preservadas, outras com comunidades pequenas e tradicionais, oferecendo uma visão ainda mais ampla da vida no Caribe. O acesso a esses locais muitas vezes revela uma experiência diferente da ilha principal, onde o tempo parece passar de forma ainda mais lenta e onde a conexão com o ambiente natural se torna mais intensa, mostrando que Porto Rico não é apenas um ponto isolado no mapa, mas parte de um conjunto maior de territórios, interligados pela geografia e pela história. Antes de chegar a Porto Rico, muitos visitantes têm uma imagem construída a partir de fotografias, vídeos e relatos turísticos que destacam principalmente as belezas naturais e a atmosfera vibrante da ilha. Mas existe uma série de aspectos que raramente são mencionados de forma direta e que fazem parte da experiência real de quem vive ou permanece por mais tempo no território. Entre esses aspectos estão as complexidades sociais, as diferenças econômicas, as adaptações necessárias ao clima e à infraestrutura, e até mesmo a forma como a cultura local se apresenta de maneira mais profunda do que o que é visto superficialmente. Essa diferença entre expectativa e realidade não diminui a experiência, mas a torna mais completa, porque revela que Porto Rico não é apenas um destino idealizado, mas um lugar real, com camadas, contradições e uma identidade muito mais rica do que qualquer resumo turístico poderia sugerir. A verdadeira essência de viver em Porto Rico não pode ser resumida apenas em suas paisagens, em sua música ou em sua história, porque ela está justamente na combinação de todos esses elementos com as contradições e desafios que fazem parte da vida cotidiana na ilha. É uma realidade marcada por contrastes constantes entre beleza e dificuldade, tradição e modernidade, isolamento e conexão global, criando uma experiência de vida que não se encaixa em definições simples. Viver em Porto Rico é, em muitos sentidos, aprender a conviver com essa multiplicidade de identidades,
entendendo que a ilha não é uma ideia fixa, mas um espaço em constante transformação, onde passado e presente coexistem e onde a verdadeira identidade não está em escolher um lado, mas em aceitar todos eles ao mesmo tempo. O mar, em Porto Rico, não pode ser entendido apenas como uma paisagem bonita que contorna a ilha ou como um elemento turístico que atrai visitantes ao longo do ano, porque na prática ele representa uma presença constante e silenciosa que influencia profundamente a forma como a população se organiza, se desloca e até interpreta a própria vida cotidiana dentro daquele território. Para muitas comunidades costeiras, o mar não é algo distante ou contemplativo, mas uma extensão natural do espaço onde vivem, algo que participa ativamente da rotina, seja como fonte de alimento, meio de trabalho, espaço de encontro ou até como referência emocional e cultural. Essa relação cria uma espécie de consciência coletiva, onde o oceano deixa de ser apenas um cenário e passa a ser um elemento vivo, que impõe respeito, admiração e, ao mesmo tempo, cautela, já que sua beleza intensa também carrega imprevisibilidade e força. Assim, viver em Porto Rico significa, em muitos sentidos, aprender a coexistir com essa dualidade constante entre abundância e risco, entre liberdade e limite, onde o mar nunca é apenas fundo visual, mas parte ativa da identidade da ilha. A identidade cultural de Porto Rico não pode ser compreendida de forma completa, sem reconhecer a profundidade da influência africana que atravessou séculos de história e se incorporou de maneira definitiva à formação social, cultural e simbólica da ilha, moldando desde expressões artísticas até formas de convivência e organização comunitária. Essa herança não está restrita a elementos isolados ou a manifestações folclóricas pontuais, mas se encontra diluída em diferentes aspectos da vida cotidiana, aparecendo na música, na dança, na culinária e até em certas formas de espiritualidade que foram preservadas e adaptadas ao longo do tempo. O mais importante é entender que essa influência não existe como algo separado ou congelado no passado, mas como uma força viva e dinâmica que continua se transformando junto com a sociedade porto-riquenha, revelando que a cultura da ilha é resultado de uma construção complexa, onde diferentes origens não apenas coexistem, mas se fundem em uma identidade única, profundamente enraizada na diversidade histórica do Caribe. A espiritualidade em Porto Rico é um dos aspectos mais complexos e menos compreendidos por quem observa a ilha apenas de fora, justamente porque ela não se limita a uma única tradição religiosa, mas se manifesta como um conjunto de crenças, práticas e interpretações do mundo que foram sendo construídas ao longo de séculos de encontros culturais e históricos. O catolicismo, introduzido durante o período colonial espanhol, convive até hoje com elementos de origem africana e influências indígenas, criando uma forma de espiritualidade híbrida onde o sagrado e o cotidiano muitas vezes se misturam sem fronteiras rígidas. Em muitas comunidades, essas crenças não são apenas práticas religiosas formais, mas também formas de entender acontecimentos da vida, de lidar com dificuldades e de fortalecer vínculos sociais, criando uma rede simbólica que ajuda a dar sentido à existência em um ambiente marcado por transformações constantes. Essa espiritualidade plural revela que, em Porto Rico, o invisível não está separado do real, mas faz parte dele de maneira natural e contínua. A juventude de Porto Rico ocupa um papel central na compreensão do futuro da ilha, pois representa ao mesmo tempo continuidade e transformação, carregando consigo as tradições herdadas das gerações anteriores, enquanto enfrenta os desafios de um mundo cada vez mais globalizado, instável e competitivo. Muitos jovens crescem em um ambiente onde as oportunidades locais nem sempre correspondem às suas aspirações, o que gera um movimento constante de deslocamento, seja para outras regiões da ilha ou para fora dela, especialmente em direção aos Estados Unidos, criando uma dinâmica migratória que impacta diretamente a estrutura social e econômica do território. Ao mesmo tempo, essa mesma juventude também é responsável por renovar expressões culturais, incorporar novas tecnologias e reinventar formas de identidade, mantendo viva a cultura porto-riquenha mesmo em meio às mudanças globais. Esse equilíbrio entre saída e permanência, entre tradição e inovação, faz da juventude um dos elementos mais importantes para entender não apenas o presente, mas também os caminhos possíveis do futuro da ilha.
Quando Porto Rico é observado de uma perspectiva elevada, seja através de montanhas, mirantes naturais ou até imagens aéreas, a percepção da ilha muda completamente, revelando uma organização territorial que não é percebida com a mesma clareza no nível do solo, onde as experiências são mais fragmentadas e imediatas. Do alto, torna-se possível enxergar como cidades, áreas rurais, florestas e regiões costeiras se conectam de maneira contínua, formando um mosaico geográfico que evidencia a complexidade e a diversidade de um território relativamente pequeno em extensão, mas extremamente rico em variações naturais e culturais. Essa visão ampliada também reforça a ideia de que Porto Rico não é composto por partes isoladas, mas por um sistema integrado onde cada elemento influencia o outro, criando uma unidade que só pode ser plenamente compreendida quando se observa a ilha como um todo, em sua totalidade silenciosa e impressionante. A arquitetura de Porto Rico não é apenas um conjunto de construções antigas e modernas espalhadas pela ilha, mas um verdadeiro registro físico da sua trajetória histórica, onde cada parede, cada rua e cada fachada carregam marcas de diferentes períodos que se sobrepõem como camadas de tempo visíveis a olho nu. Nas áreas mais antigas, especialmente em regiões coloniais preservadas, é possível perceber a influência espanhola ainda extremamente presente, com edifícios que remetem a um período em que a ilha era um ponto estratégico fundamental no Caribe, enquanto em outras áreas surgem estruturas modernas que refletem a presença e a influência dos Estados Unidos. Essa convivência entre estilos arquitetônicos não cria uma ruptura visual, mas sim uma espécie de diálogo silencioso entre passado e presente, onde a cidade parece constantemente lembrar de onde veio ao mesmo tempo em que tenta se projetar para o futuro, criando uma identidade visual que é tão complexa quanto a própria história do território. Fora das áreas mais visitadas e fotografadas, existe um cotidiano em Porto Rico que raramente aparece nos registros turísticos, mas que representa de forma muito mais fiel a vida real da população local, onde a rotina não é guiada por paisagens paradisíacas, mas por trabalho, deslocamentos, responsabilidades familiares e desafios econômicos que fazem parte da realidade diária. Nesse contexto, a ilha se revela de uma forma menos idealizada e mais humana, onde as pessoas constroem suas vidas em meio a limitações estruturais, mas também com uma forte rede de apoio comunitário e vínculos sociais que ajudam a sustentar o dia a dia. Esse cotidiano invisível mostra que Porto Rico não é apenas um destino turístico, mas um lugar habitado por milhões de pessoas que vivem experiências complexas, muito além da imagem simplificada que muitas vezes é divulgada para o exterior. A economia de Porto Rico é marcada por uma dinâmica complexa que envolve dependência externa, especialmente dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, uma constante tentativa de adaptação às condições locais e globais que influenciam diretamente sua estabilidade. Essa estrutura cria um cenário onde diferentes setores da economia convivem com limitações e oportunidades ao mesmo tempo, gerando uma realidade em que o desenvolvimento é possível, mas frequentemente condicionado por fatores externos que escapam ao controle local. Ainda assim, a população e os agentes econômicos da ilha desenvolvem estratégias de adaptação contínuas, buscando formas de sustentar a atividade econômica através do turismo, do comércio e de outras áreas estratégicas, revelando uma capacidade de reorganização constante diante de um sistema que nem sempre oferece autonomia completa. A educação em Porto Rico desempenha um papel fundamental na construção do futuro da ilha, funcionando como uma ponte entre as tradições culturais profundamente enraizadas e as exigências de um mundo globalizado que exige cada vez mais qualificação e adaptação constante. O sistema educacional reflete, de certa forma, a própria complexidade do território, incorporando influências culturais diversas e, ao mesmo tempo, enfrentando desafios estruturais que impactam diretamente a formação das novas gerações. Mesmo diante dessas dificuldades, a educação continua sendo vista como uma das principais ferramentas de transformação social, oferecendo às novas gerações a possibilidade de ampliar horizontes, acessar novas oportunidades e contribuir para a evolução da própria sociedade porto-riquenha, mesmo em um contexto marcado por incertezas e mudanças constantes. Uma das percepções mais frequentes entre quem visita ou vive em Porto Rico é a sensação de que o tempo ali não segue exatamente o mesmo ritmo encontrado em grandes centros urbanos ou em outras partes do mundo, como se a ilha operasse dentro de uma lógica temporal própria,
mais fluida e menos acelerada. Essa sensação não está necessariamente ligada a fatores objetivos, mas à combinação de clima, cultura, ritmo de vida e relações sociais que criam um ambiente onde a pressa parece perder parte da sua centralidade. Nesse contexto, o tempo deixa de ser apenas uma medida cronológica e passa a ser uma experiência mais sensorial, onde os momentos parecem se estender de maneira natural, permitindo uma percepção diferente da rotina, das interações humanas e até da própria passagem dos dias. Porto Rico é um território que vive sustentado por contradições tão constantes que, com o tempo, elas deixam de parecer exceções e passam a fazer parte da própria estrutura da realidade local, como se fossem elementos naturais da paisagem social e política da ilha. De um lado, existe uma imagem amplamente divulgada de um lugar vibrante, turístico e culturalmente rico, com praias de aparência quase intocada e uma vida urbana marcada por música e intensidade. Do outro, há uma camada mais silenciosa e complexa, onde desafios econômicos, questões estruturais e incertezas políticas moldam a vida cotidiana de milhões de pessoas. O mais interessante é que essas duas dimensões não se anulam, nem competem diretamente, mas coexistem de forma contínua, criando uma identidade que não pode ser reduzida a uma única narrativa, porque ela se sustenta justamente na tensão entre opostos que nunca se resolvem completamente. Uma das experiências mais profundas de entender Porto Rico está em perceber que o sentimento de pertencimento de sua população não se encaixa em definições simples, já que a ilha ocupa uma posição única no cenário político global, sendo território dos Estados Unidos, mas mantendo uma identidade cultural própria extremamente forte. Isso cria uma espécie de divisão interna que não é apenas política, mas também emocional e simbólica, onde muitos habitantes crescem com a sensação de estarem ligados a dois mundos ao mesmo tempo, sem pertencer totalmente a nenhum deles de forma completa. Essa condição não gera apenas debate, mas também reflexão constante sobre identidade, autonomia e futuro, tornando o conceito de ser porto-riquenho algo profundamente complexo, que vai muito além de fronteiras geográficas ou definições oficiais. Entre as áreas urbanas movimentadas e as regiões naturais mais preservadas de Porto Rico, existe uma transição quase imperceptível, marcada por um tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas uma mudança completa na forma como o ambiente é percebido. Esse espaço intermediário revela uma ilha que não é feita apenas de extremos, mas também de zonas de passagem, onde o ritmo desacelera e a paisagem parece assumir uma função contemplativa, mesmo que por breves instantes. É nesse intervalo entre cidade e natureza que se percebe com mais clareza a complexidade do território, como se a ilha tivesse sido construída não apenas por contrastes, mas também por essas transições suaves que conectam diferentes realidades em um mesmo espaço contínuo. A história de Porto Rico não vive apenas nos livros ou nos registros oficiais, mas se manifesta de forma constante na memória coletiva da população, influenciando a maneira como o presente é interpretado e como o futuro é imaginado. Esse passado, marcado por colonização, mudanças políticas e transformações sociais profundas, não é visto apenas como algo distante, mas como uma presença ativa que ainda reverbera nas estruturas sociais, na cultura e até nas discussões contemporâneas sobre identidade e autonomia. O mais significativo é que essa memória não é uniforme, mas múltipla, interpretada de diferentes formas por diferentes gerações, criando uma narrativa coletiva que está sempre em construção, onde o passado não é estático, mas continuamente reinterpretado à luz das experiências atuais. Mesmo após observar suas paisagens, sua cultura, sua história e suas contradições, Porto Rico continua sendo um lugar que resiste a explicações simples, como se qualquer tentativa de definição fosse insuficiente para capturar a totalidade da sua essência. A ilha não se entrega completamente a uma única narrativa, nem se encaixa de forma definitiva em categorias pré-estabelecidas, porque sua identidade é construída justamente na sobreposição de camadas que se contradizem, se complementam e se transformam ao longo do tempo. E talvez seja exatamente isso que torna Porto Rico tão fascinante. Não a possibilidade de compreendê-lo por completo, mas a consciência de que ele sempre vai existir além das palavras, como um território vivo, mutável e impossível de ser reduzido a uma única explicação.
Porto Rico é um daqueles lugares que força o olhar a ir além da superfície, porque quanto mais se observa, mais fica evidente que a sua beleza não existe de forma isolada, mas sempre acompanhada de uma realidade complexa que dá profundidade a tudo o que se vê. As praias, as cidades e as paisagens não são apenas cenários perfeitos para fotografias, mas partes de um território vivo, onde a vida acontece com intensidade, mas também com desafios, contradições e histórias que não aparecem à primeira vista. Essa convivência entre o encantador e o difícil não diminui a ilha, pelo contrário, torna tudo mais real, como se cada elemento bonito carregasse também uma camada invisível de significado, que só pode ser compreendida quando se olha com mais tempo, mais atenção e menos idealização. Existe algo em Porto Rico que escapa constantemente de qualquer tentativa de definição simples, porque sua identidade não foi construída para caber em categorias fixas, mas sim para existir em movimento, entre influências, entre culturas e entre histórias que se cruzam sem nunca se anularem completamente. É uma identidade que não pertence totalmente ao passado, nem ao presente, nem ao local, nem ao global, mas que transita entre esses espaços de forma contínua, criando uma sensação de fluidez que pode ser difícil de explicar, mas fácil de sentir. E talvez seja justamente essa recusa em ser simplificado que torna o território tão singular, porque ele não oferece respostas prontas, mas convida a uma percepção mais aberta, onde entender não significa encerrar, mas continuar observando. Viver em Porto Rico significa, de certa forma, habitar um espaço intermediário constante, onde diferentes influências culturais, políticas e sociais coexistem e se entrelaçam de maneira profunda, criando uma realidade que não é totalmente definida por nenhum dos lados isoladamente. Esse posicionamento entre mundos diferentes traz consigo tanto desafios quanto possibilidades, já que ao mesmo tempo em que pode gerar incertezas sobre identidade e futuro, também permite uma riqueza cultural extremamente única, onde múltiplas referências convivem no cotidiano. Essa condição faz com que a vida na ilha seja marcada por uma consciência constante de movimento e adaptação, como se tudo estivesse sempre em processo de transformação, sem nunca chegar a um ponto final definitivo. Mesmo quando a viagem termina e a imagem de Porto Rico começa a se distanciar na memória, permanece uma sensação difícil de explicar, como se a ilha não tivesse realmente um fim claro, mas continuasse existindo em algum lugar da percepção, com suas cores, sons e atmosferas ainda presentes de forma silenciosa. Não é apenas lembrança, mas uma espécie de eco sensorial que se mantém vivo, como se o lugar tivesse deixado algo além da experiência física. Essa permanência não está nos detalhes específicos, mas na forma como tudo se conecta emocionalmente, criando uma impressão duradoura de que a ilha não foi apenas visitada, mas vivida de alguma maneira mais profunda. No final, Porto Rico não é apenas um destino turístico, uma ilha caribenha ou um território com uma história complexa, mas sim uma construção viva de contrastes, memórias e identidades que se sobrepõem continuamente, criando algo que não pode ser totalmente capturado em palavras ou imagens. A verdadeira essência da ilha está justamente nessa impossibilidade de definição completa, nessa mistura entre beleza e dificuldade, tradição e mudança, silêncio e intensidade, que faz com que cada pessoa que passa por ali leve consigo uma interpretação diferente. E talvez seja isso o mais importante. Porto Rico não se encerra na experiência. Ele continua existindo dentro de quem o observa, como uma presença que permanece mesmo depois que a viagem termina. Porto Rico não é um lugar silencioso em nenhum momento do dia, porque existe uma espécie de trilha sonora contínua que parece acompanhar cada movimento da ilha, como se o território inteiro estivesse sempre em funcionamento emocional e cultural. Esse som não vem de uma única fonte, mas de uma combinação de elementos que incluem música vindo de casas, carros e ruas, conversas simultâneas em diferentes espaços públicos e o próprio ambiente natural que nunca deixa de se manifestar através do vento, do mar e da vegetação. O resultado disso é uma sensação de presença constante, onde o silêncio absoluto praticamente não existe e onde a vida parece sempre em andamento, mesmo nos momentos em que tudo aparenta estar parado. Essa sonoridade contínua ajuda a construir a identidade da ilha de uma forma invisível, mas extremamente poderosa, como se o som fosse uma camada adicional da sua realidade.
Existem versões de Porto Rico que não podem ser encontradas em mapas turísticos ou em guias de viagem, porque fazem parte de uma dimensão mais humana e menos documentada da ilha, onde as histórias são transmitidas através de vivências, memórias e experiências pessoais. Essas histórias não estão necessariamente ligadas a pontos geográficos específicos, mas a encontros, trajetos cotidianos e situações que acontecem longe do olhar externo, criando uma narrativa paralela àquela que costuma ser divulgada ao mundo. É nesse espaço invisível que a verdadeira complexidade da ilha se revela de forma mais intensa, porque ali não há filtros turísticos nem idealizações. Apenas a vida acontecendo em sua forma mais direta, com suas dificuldades, suas alegrias e suas contradições naturais. Em Porto Rico, o passado e o presente não existem como linhas separadas, mas como camadas que se sobrepõem constantemente, criando um cenário onde a modernidade avança ao mesmo tempo em que a memória histórica continua profundamente presente em diversos aspectos da vida cotidiana. Esse contraste pode ser observado na arquitetura, na cultura, na forma como as pessoas se relacionam com os espaços e até na maneira como a cidade se reorganiza diante de mudanças econômicas e sociais. Em vez de substituir completamente o que veio antes, o novo frequentemente se acomoda ao lado do antigo, gerando uma convivência contínua entre diferentes tempos históricos dentro do mesmo espaço físico, o que reforça a sensação de que a ilha está sempre em um estado de transição permanente. Existe em Porto Rico uma forma de pertencimento que não depende apenas de documentos, fronteiras ou definições oficiais, mas que se constrói de maneira silenciosa através da cultura, da língua, das tradições e das experiências compartilhadas ao longo do tempo. Esse sentimento não é algo que se declara de forma explícita o tempo todo, mas algo que se manifesta na forma como as pessoas vivem, interagem e interpretam o próprio território em que estão inseridas. É um pertencimento que se fortalece na prática cotidiana, na convivência e na continuidade cultural, criando uma conexão profunda entre indivíduo e espaço que vai muito além de qualquer definição política formal, revelando que a identidade da ilha é tanto vivida quanto sentida. No fim, Porto Rico não pode ser reduzido apenas a um ponto geográfico ou a um destino turístico específico, porque sua verdadeira natureza está na experiência que ele proporciona e na forma como essa experiência se transforma em memória, percepção e reflexão para quem passa por ele. A ilha não se limita ao que pode ser visto ou descrito, mas se estende para além da presença física, permanecendo como uma construção emocional e sensorial que continua existindo mesmo depois da partida. Essa característica faz com que Porto Rico não seja apenas um lugar visitado, mas uma experiência vivida de forma intensa e contínua, que permanece de maneira sutil na forma como o mundo é percebido depois do contato com ele. Porto Rico é o tipo de lugar que desafia qualquer tentativa de compreensão total, porque quanto mais se observa sua estrutura social, cultural e histórica, mais evidente se torna que a ilha não foi feita para ser encerrada dentro de uma única explicação, mas para permanecer aberta, em constante leitura e releitura. Existe algo quase paradoxal em sua existência, já que ela se apresenta ao mesmo tempo como algo concreto, físico e plenamente habitado, mas também como uma construção simbólica que muda de significado dependendo de quem a observa e de onde essa observação parte. Para alguns, ela é um território caribenho vibrante. Para outros, um espaço político complexo. E para quem vive ali, é simplesmente cotidiano, mas um cotidiano carregado de camadas que nem sempre são visíveis de forma imediata. Essa multiplicidade faz com que qualquer tentativa de definição final pareça sempre incompleta, como se a ilha escapasse continuamente das palavras que tentam aprisioná-la. Em Porto Rico, a paisagem não parece apenas ocupada por construções e natureza, mas por algo mais sutil, quase invisível, que é a sensação de tempo acumulado em cada espaço, como se cada rua, cada costa e cada região carregassem vestígios simultâneos de diferentes épocas que ainda coexistem no presente. Esse efeito cria uma experiência de percepção muito particular, onde o passado não desapareceu, mas permanece sobreposto ao presente de maneira contínua, influenciando a forma como o território é vivido e interpretado. Não se trata apenas de história registrada em livros, mas de uma presença silenciosa que se manifesta na arquitetura, nos costumes e até na maneira como as pessoas se relacionam com o ambiente ao redor.
O tempo, nesse contexto, não é linear, mas estratificado, como se a ilha fosse formada por camadas invisíveis que continuam ativas, mesmo depois de séculos de transformações. Existe uma diferença profunda entre o que se vê em Porto Rico e o que realmente é vivido por quem faz parte da sua rotina diária. E essa diferença não é uma contradição simples, mas uma sobreposição de realidades que coexistem sem necessariamente se anularem. O que é visto por visitantes costuma ser uma versão mais imediata, marcada por paisagens, cores e atmosferas que impressionam à primeira vista, enquanto o que é vivido envolve uma complexidade muito maior, que inclui relações sociais, desafios econômicos, adaptação constante e uma convivência diária com fatores que não aparecem nas representações superficiais. Essa dualidade cria uma espécie de distância entre percepção e realidade, mas não como oposição, e sim como níveis diferentes de profundidade dentro do mesmo espaço, onde cada camada revela um aspecto distinto da ilha. Muito do que define Porto Rico não está necessariamente no que pode ser fotografado ou descrito de forma direta, mas sim em elementos invisíveis que sustentam sua identidade de maneira contínua, como memórias coletivas, práticas culturais não formalizadas, relações comunitárias e formas de adaptação que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Esses elementos não aparecem como marcos evidentes, mas funcionam como estruturas silenciosas que mantêm a coesão social e cultural da ilha, mesmo diante de mudanças externas constantes. É nesse nível invisível que se encontra grande parte da força da identidade porto-riquenha, porque ela não depende apenas de símbolos oficiais ou narrativas externas, mas de uma construção cotidiana que se mantém viva através das pessoas e de suas formas de existir no território. No final, Porto Rico deixa de ser apenas um lugar específico no mapa e passa a funcionar como uma espécie de espelho ampliado da própria complexidade humana, onde coexistem beleza e dificuldade, tradição e mudança, pertencimento e deslocamento, estabilidade e transformação constante. Essa combinação faz com que a experiência de observá-la ou vivê-la vá além da geografia e se torne também uma reflexão sobre como sociedades se formam, se adaptam e se reinventam ao longo do tempo. A ilha não oferece respostas definitivas, mas provoca perguntas contínuas, e talvez seja justamente isso que a torna tão marcante. Ela não se encerra em si mesma, mas se prolonga na forma como cada pessoa passa a enxergar o mundo depois de entrar em contato com ela. Quando a experiência de Porto Rico chega ao fim, o que permanece não é apenas a lembrança de praias, cidades ou paisagens específicas, mas uma sensação mais difícil de nomear, como se a ilha tivesse deixado algo invisível na percepção de quem passou por ela. Não se trata de nostalgia simples, mas de um tipo de eco emocional que continua existindo mesmo depois da distância física, como se certos lugares não fossem totalmente deixados para trás, apenas deslocados para dentro da memória. Essa permanência silenciosa faz com que o fim da viagem não seja realmente um encerramento, mas uma continuidade em outro nível, onde a ilha passa a existir menos como espaço e mais como experiência internalizada. Porto Rico não permanece apenas como uma imagem estática na memória, porque sua força está justamente na forma como continua se transformando dentro da lembrança, assumindo novos significados com o passar do tempo e com a distância da experiência original. O que antes era apenas paisagem passa a ser interpretação, e o que era apenas observação se transforma em reflexão, criando uma relação dinâmica entre passado vivido e presente lembrado. Essa evolução da memória faz com que a ilha não seja algo fixo que ficou para trás, mas algo que continua ativo dentro da percepção, como se sua identidade não terminasse no território físico, mas se expandisse para dentro da consciência de quem a experimentou. Qualquer tentativa de resumir Porto Rico em uma única definição inevitavelmente encontra limites, porque sua essência não está na simplicidade, mas na coexistência de elementos que muitas vezes parecem contraditórios, mas que fazem parte de uma mesma estrutura viva. Reduzir a ilha a uma categoria única significaria ignorar as camadas históricas, culturais, sociais e emocionais que a compõem, e que só fazem sentido quando observadas em conjunto. É justamente essa complexidade que impede qualquer conclusão definitiva, transformando a ilha em um espaço que exige mais observação do que resposta, mais presença do que explicação e mais experiência do que definição.
Existe um tipo de experiência sutil que algumas pessoas relatam ao vivenciar Porto Rico por um período mais longo, que é a sensação de que não apenas se observa a ilha, mas que também se é observado por ela, como se o território tivesse uma forma própria de responder à presença de quem o atravessa. Essa percepção não é literal, mas simbólica, e surge da forma como o ambiente, a cultura e o ritmo de vida interagem com o visitante, criando uma espécie de espelhamento entre sujeito e espaço. Nesse processo, a ilha deixa de ser apenas cenário e passa a funcionar como interlocutora silenciosa, participando ativamente da construção da experiência. No fim, sair de Porto Rico não significa encerrar completamente a experiência, porque a despedida nunca é total quando um lugar deixa marcas mais profundas do que apenas visuais. O que fica não é apenas a lembrança do que foi visto, mas a transformação do olhar, como se a ilha alterasse sutilmente a forma de perceber outros lugares depois dela. E talvez seja exatamente isso que define sua verdadeira essência. Não a capacidade de ser completamente compreendida ou retida, mas a habilidade de continuar existindo mesmo depois do fim da viagem, como uma presença silenciosa que acompanha quem passou por ali muito tempo depois da partida.